Quais são as ervas de poder aí que eu conheço? Existem diversos tipos de erva de poder. Diversos. Eu experimentei algumas. Existe aí a ayahuasca, existe a datura, também conhecida como estramônio. Existe o peiote, que também é conhecido como mescalito. São Pedro, né? Existem cactos, cogumelos. Eu não vou ficar falando deles, porque ia ficar um negócio muito longo. Eu vou falar de algumas ervas de poder. Eu vou falar de duas ervas e vou contar um pouco da minha experiência pessoal com essas ervas. Experiência pessoal, gente. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma experiência diferente quando faz uso dessas ervas. A primeira erva que eu vou falar para vocês vai ser a ayahuasca. Nessa figura que vocês estão vendo aí, uma pessoa ali com um balde fazendo a preparação da ayahuasca. A ayahuasca, gente, ela é conhecida também pelo nome de Santo Daime. Já ouviram falar de Santo Daime? É basicamente uma mistura de duas plantas. A chacrona, que é uma planta que fica em arbustos, que contém um elemento chamado dimetiltriptamina, que é o elemento responsável pelo estado de consciência alterada, também chamado pelos adeptos do Santo Daime de miração. Essa dimetiltriptamina é uma substância que o organismo desenvolve anticorpos, eu não sei se o nome correto é anticorpos, mas desenvolve defesas contra essa dimetiltriptamina. Então, se você pegar a folha de chacrona, fazer chá dessa folha de chacrona, ou comer essa folha de chacrona, você pode até morrer envenenado, hein, gente? Não façam isso. Mas não vai acontecer nada com vocês, porque o nosso organismo tem uma defesa natural contra isso. Então, o que acontece? Aí é que entra em cena, então, o segundo componente. O segundo componente é um cipó. Ele tem o nome de caapi, ele chama também ayubi. Esse cipó misturado, então, com essa chacrona, ele neutraliza a defesa do organismo para a dimetiltriptamina, e deixa então a dimetiltriptamina fazer efeito. É uma mistura preparada, essa mistura do cipó ayubi com a chacrona chama-se então Santo Daime, ou também chamado pelos índios de ayahuasca ou ayahuasca. Vocês têm aí várias formas de se pronunciar essa planta. É feita uma beberragem dessa planta. Os adeptos do Santo Daime fazem a preparação dessa planta de forma ritualizada. Por exemplo, o cipó ele só pode ser processado pelos homens e a folha só pode ser processada pelas mulheres. Há um cântico, há todo um ritual, há todo um sistema de seriedade, gente, em cima disso para preparar essa bebida. Não é sair por aí bebendo esse negócio. Tem todo um ritual, todo um sistema muito legal de se fazer isso. Essa substância, a ayahuasca, ou seja lá o nome que vocês queiram dar, foi largamente utilizada pelos índios da Amazônia e por praticantes de um culto chamado Santo Daime. Esse culto do Santo Daime foi fundado por Raimundo Irineu Serra, está aí a foto dele. Ele também conhecido como Mestre Irineu. Tem um site na internet que tem a história dele, é o www.santodaime.org. Lá tem todo um trabalho sobre o Mestre Irineu. Eu vou contar para vocês, gente, a minha experiência com essa bebida. Essa experiência deu-se há uns bons anos atrás, em Belém do Pará, em uma cerimônia do Santo Daime. Eu fui convidado por um amigo. Notem o seguinte, gente. Se você chegar num Santo Daime, num lugar que faz o culto do Santo Daime, dizer: "Oi, eu estou aqui, eu quero beber aqui essa bebida que vocês bebem", vocês não vão ser autorizados a beber. Não é assim. Eles têm que te conhecer primeiro, sabe? Tem todo um trabalho que te fazem antes. Por que eu consegui ir nesse lugar e beber essa bebida? Eu fui devidamente apresentado e participei de um longo processo de conhecimento com os membros do Santo Daime, para que eu também possa ter essa experiência do Santo Daime. Então não é assim, ok? Então eu fui convidado por um amigo, passei por essa maratona aí de
de conhecimento, e eu estava meio que, sabe, meio com medo, né? Eu estava dividido entre o pavor e a vontade de conhecer algo novo. Eu fui lá e, como sempre acontece comigo, a curiosidade vence o pavor, né? As pessoas, quando tomam essa beberragem, quando eu falo pessoas, gente, até crianças bebem, crianças de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, bebem também, ok? Essas pessoas ficam dançando todas juntas em um passo. Gente, vocês não precisam nem beber, é só ficar dançando e ouvindo essa música, tá? Você já entra num estado meditacional, você já começa a entrar num estado de meditação. Essa bebida, ela acelera um pouco esse estado de meditação e faz com que as pessoas entrem na miração, que é um estado que as pessoas do Santo Daime chamam. Sabe, gente, eu sempre fui muito descrente das coisas, sempre fui muito desconfiado. Falei, porque essa bebida não tem nada, não. Isso é bobagem, eu vou beber. Gente, durante todo esse processo em que eu bebi, eu conversei normalmente com as pessoas que estavam no meu lado e, ao mesmo tempo, estava acompanhando os demais pessoas naquele espaço de dança. Após mais ou menos aí umas 2 horas, meu estômago começou a se revoltar e eu vomitei, gente, mas vomitei uma massa preta horrível, assim, sabe? E após essa experiência, eu até conversei com essa pessoa do Santo Daime e ele falou que faz parte da limpeza que essa substância faz no organismo, te tirando tudo aquilo que não é bom para o organismo e fazendo você colocar aquilo para fora. Eu sempre fui muito orgulhoso, disse para esse meu amigo assim, mas eu não senti absolutamente nada, eu estava conversando com um monte de gente ali ao meu lado, ele me responde assim, você não tinha ninguém do seu lado, você estava sozinho, não tinha ninguém do seu lado. Então isso aí já é uma coisa para vocês pensarem, né? Foi alucinação, foi conversa com espíritos. Eu deixo aí as conclusões para vocês. E agora eu vou falar de uma outra experiência, a experiência de uma planta chamada datura. A datura, gente, é uma planta conhecida como erva do bruxo. Ela até foi comentada muito por Carlos Castanheda, não sei se vocês já leram os livros de Carlos Castanheda, quem tem muito interesse para ler, eu recomendo. É um livro chamado A Erva do Diabo. O Carlos Castanheda, ele é um antropólogo que na década de 60 ele visitou lá os desertos de Sonora, lá no México, e procurou conviver com alguns índios que utilizavam de diversas substâncias químicas para entrar em estados meditacionais. E ele escreveu diversos livros sobre isso, e o principal deles é A Erva do Diabo. Muito bom livro, recomendo. Essa datura é uma flor, como vocês veem aí na imagem, né? Ela é uma flor, parece um lírio voltado de cabeça para baixo. Existem diversas aí espécies da datura. Essa é uma delas, numa foto que eu achei aí. E aqui no Brasil ela é utilizada em rituais de bruxaria. A minha experiência com a datura, eu vou dizer para vocês, não foi muito boa. Foi o que as pessoas que têm experiência com esse tipo de coisa chamam de bad trip. Eu tomei esse líquido, é um líquido meio esbranquiçado, e imediatamente a primeira coisa que a datura faz é te secar totalmente, você fica totalmente desidratada, boca desidratada, uma grande vontade de urinar, mas que você não tem urina para urinar. É uma coisa interessante que durante o tempo todo em que eu estava sob influência da datura, eu procurei lugares para urinar, mas não tinha como urinar, porque não saía urina. Uma experiência, foi um negócio extremamente desgastante, cansativo, e eu sou uma pessoa ansiosa, e a minha ansiedade ela foi extremamente exacerbada por essa planta, e eu fiquei horas e horas e horas andando em círculos, numa procura incessante por água, porque a sua boca fica seca, né, e sem conseguir achar água. Às vezes a água está na sua frente ali, né? E você fica numa angústia, você não consegue beber a água. O negócio para mim foi uma experiência horrível. Todos os meus sentidos ficaram suspensos. As pessoas, as feições das pessoas ficavam borradas e eu não conseguia notar a face das pessoas. Minha noção de espaço ficava extremamente alterada. Né? Se uma parede está aqui, eu achava que ela estava 30 centímetros mais perto do que era. Ela te altera
totalmente a sua visão, né? E é um efeito cumulativo. A ayahuasca, ela tem a vantagem de você bebeu, vomitou, acabou. A datura não, ela é cumulativo, né? Eu fiquei durante mais ou menos uma semana conversando com pessoas que não existiam. Tá? Ela é muito complicada, é muito perigosa essa erva. Uma das coisas interessantes que eu vi quando eu fechava os olhos são desenhos, aqueles desenhos que os ceramistas, principalmente da cerâmica marajoara, fazem. Fechava os olhos e você via aquele padrão. Uma coisa muito interessante. Segundo alguns mestres em xamanismo, a datura é chamada de erva do bruxo, quer dizer, onde só os naturalmente bruxos têm experiências boas. Então eu cheguei à conclusão de que eu não sou bruxo coisa nenhuma. Cuidado com essas experiências. Se vocês um dia tiverem realmente vontade de terem essas experiências, por favor, procurem pessoas dignas de confiança, pessoas recomendadas, porque o amparador, ou seja, a pessoa que estiver perto de você quando você tiver uma experiência dessa, tem que ser uma pessoa que tenha muito conhecimento. Vocês têm que ter amparadores juntos. Vocês não podem beber isso sozinho. Para fazer uso dessas ervas sozinho, tem que ser um iniciado, você tem que participar aí de passar por graus de iniciação. Não é assim, ok? Bom, cuidado com pessoas, por exemplo, que têm distúrbios. Por exemplo, eu sou um cara ansioso. Eu não podia ter tomado a datura. Cuidado com pessoas que têm diversos distúrbios, como paranoia. Né? Cuidado. Né? Cuidado para fazer uso. E existem, gente, por aí muitos charlatões. Muitos. Principalmente nessas ordens de internet. Portanto, se vocês quiserem ter alguma experiência desse tipo, leiam bastante, se informem muito a respeito. Né? Procurem o Santo Daime, pois lá eles sabem como tomar conta de você. Procure checar e rechecar a idoneidade dos locais através das pessoas que já frequentaram e fontes também consideradas fidedignas. E, gente, para ser aqui politicamente correto, eu vou repetir as frases. Infelizmente eu não tenho fundo azul com letra branca para repetir isso, mas jamais, nunca tente isto em casa. Não? Eu vou dizer aquela frase: a literatura médica desaconselha o uso dessas beberragens por pessoas com distúrbios mentais, ansiosos, deprimidos ou com algum tipo de psicose ou esquizofrenia. Blá, blá, blá. Uma boa leitura para os que porventura estiverem interessados em conhecer é o livro do Carlos Castanheda, da Erva do Diabo. E uma coisa, gente, tenham bastante consciência de uma coisa: liberdade significa responsabilidade. É por isso, gente, que tem muita gente que tem medo dela.